Muito bem. Hoje, quinta-feira, dia que antecede a sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, a sexta-feira da Páscoa. Estou aqui na congregação gravando esse vídeo para o canal João Carlos Moraes. Quero saudar todos os meus inscritos, já são 58, começamos com apenas 12 ou 13 inscritos, ultimamente tem crescido, né? Estamos felizes, ainda é muito pouco, mas já estamos contentes com o alcance que está tendo o nosso canal, e nossa finalidade é levar o ensino da Palavra do Senhor, aquilo que a Igreja Evangélica, a Assembleia Cristã pensa acerca das Escrituras, aquilo que aprendeu, aquilo que foi revelado para nós, né? E então, nessa quinta-feira estou aqui na congregação para alguns estudos da Palavra, meditar, orar, buscar o Senhor, e agradecer a você que tem assistido, aos irmãos, às irmãs, enfim, todas as pessoas que dão ali o seu gostei, o seu like, que fazem a sua participação. É muito importante para nós nos incentivar a produzir cada vez melhor, pensar melhor, naquilo que a gente vai, cada tema que a gente vai trazer. E a nossa finalidade, a finalidade desse canal não é dizer que nós somos os melhores cristãos, que nós somos os donos da verdade e que ninguém vai para o céu, ou quem vai para o céu deste ir. Não, essa não é a nossa finalidade. Também não é a finalidade a gente falar sobre a gente, né? Sobre eu pessoalmente, sobre a minha vida, enfim, ou sobre a vida de qualquer ser humano, ou elogiar, ou até mesmo criticar. O objetivo desse canal não é criticar ninguém, nem desfazer da fé ou do pensamento de ninguém. Nossa posição é uma posição, e sempre será uma posição de respeito a todos os pensamentos, religioso ou político, enfim, em qualquer função, em qualquer área da existência humana. Nosso objetivo não é criticar ou desfazer, mas é expressar como nós pensamos, como nós cremos, né? Como nós vemos os textos, os ensinamentos. E vai parecer, durante muitos vídeos, vai parecer que a gente até tenha uma certa atitude de arrogância, mas a gente não está pensando em ter realmente uma arrogância, se arvorando como dono da verdade. Não. A gente vai apenas apresentar os fatos, apresentar aquilo que a gente julga que são fatos verdadeiros, e vai estar postando, né, posteriormente esses pensamentos, como muitos de vocês já assistiram os vídeos que aí estão, né? Muitos de vocês já assistiram os vídeos que aí estão postados, né? Em toda a extensão, em toda o nosso canal, são uma variedade de quase 40 vídeos já. Então vai parecer em alguns momentos arrogância da nossa parte, mas é
apenas aquilo, é apenas como nós vemos, é como a gente entende as Escrituras, e como todo mundo expressa seus pensamentos, assim também nós vamos expressar os nossos pensamentos. Ora eu vou estar aqui sozinho, ora eu vou estar com os irmãos, ora eu vou estar na rua, ou vou estar em algum evento. A finalidade é divulgar as atividades da nossa igreja, da nossa comunidade, né? E nós queremos com isso informar, servir a Deus em primeiro lugar, e servir a você que estará aí do outro lado, estará talvez aqui perto de nós, na vizinhança aqui de Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Guaíba, Gravataí, Cachoeirinha, estado do Rio Grande do Sul, ou para muitos que fora também são inscritos, fora do estado do Rio Grande do Sul, ou em todas as partes do Brasil. A finalidade nossa é divulgar o que nós pensamos e encontrar também, isso é muito importante que eu diga, encontrar também mais pessoas que pensam como nós, porque eu tenho certeza que há pessoas que são simpatizantes, que têm o mesmo entendimento que nós acerca da palavra do Senhor, né? Há muitas pessoas que pensam como nós, há pessoas que creem também como nós cremos, né? Que não há dízimo na dispensação da graça. Eu sei que há muitas pessoas que creem assim, que não há dízimo na dispensação da graça, que o batismo é em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, que não há mulheres no ministério pastoral, não há pastoras, não há registro de pastoras, ministério pastoral para mulher na Sagrada Escritura. Isso não tem nada a ver com ser machista ou deixar de ser machista, porque sendo assim o Senhor Jesus seria o primeiro machista, né? Porque tantas mulheres ali importantes, ele escolheu 12 homens, né? E segundo a cristandade afirma que Jesus era Deus, ele sendo Deus, ele não ia se esquecer que havia ali mulheres. Ele poderia ter escolhido uma das mulheres, uma ou duas mulheres, para serem apóstolos naquele tempo, né? E ele não fez. Então é uma escolha de Deus, do reino de Deus. Deus não escolheu assim. E Deus poderia ter pensado o Senhor Jesus, né? O Filho, como alguns o consideram o Filho eterno, ainda que a palavra Filho e eterno não tenham relação uma com a outra, sejam duas palavras opostas, porque Filho é alguém que a partir de um determinado momento do tempo veio a existir, então não pode ser eterno, no mesmo sentido da eternidade de Deus, né? Então ele deveria ter pensado, né, que viria uma cultura mais avançada lá a partir da década de 70 até os anos 2000 e 2030, viria uma geração de religiosos e igrejas inteligentes, né, e uma cultura diferente. Ele deveria ter escolhido algumas mulheres para se adaptar à cultura das futuras nações que naquela época nem existiam ainda, entendeu? Então, ou seja, para alguns segmentos religiosos, Deus é um Deus previsível, que não tem capacidade de prever o futuro, e a sua palavra teria que ser uma palavra maleável, adaptável a cada existência, a cada geração, a cada tempo. Mas na verdade esse é um argumento diversionista, né? Para tentar adequar a palavra eterna que é dada ao ser humano, aqueles seres humanos que tinham aquela estrutura
e aqueles medos e aquelas fantasias e aqueles pecados e aquela natureza caída daquele tempo são os mesmos seres humanos de hoje têm essa mesma natureza caída, essa mesma compulsão por pecar. Então, independente da geração, de quantos anos ainda esse mundo venha estar estabelecido, até que venha o reino do Senhor, o Senhor não escolheu mulheres. Entendeu? Então eu acredito que nesse Brasil afora existam irmãos que pensam como a Assembleia Cristã. Uma coisa que eu gostaria de explicar, esse nome Assembleia Cristã, ele não é um nome que foi que nós nos apossamos desse nome. Esse nome Assembleia Cristã é um nome universal para um povo que se reúne, um povo que se diz cristão, uma assembleia cristã. E a palavra assembleia vem, segundo os estudiosos aí, de eclesia, que seja uma reunião dos chamados para fora. E segundo as Escrituras, o nosso Salvador, ele foi crucificado fora da porta, né, do mundo religioso daquela época, e nós somos chamados para fora do muro da religião também. Então, a Assembleia Cristã é uma reunião dos chamados para fora, daqueles que são pequenos Cristos, né? São pequenos Cristos, ou pequenos ungidos, ou pequenos Machias. Então, a Assembleia Cristã, toda a igreja, independente do nome que ela tenha, se ela crê em Jesus como seu Salvador, como seu Deus, como seu Redentor, ele também aí também está uma Assembleia Cristã. Entende? Mas o pensamento específico da nossa comunidade de Assembleia Cristã é esse. Nós não cremos que uma pessoa precise pagar para ser abençoado. Nós não cremos, porque nós não vemos na Bíblia isso, que uma pessoa precise pagar uma determinada porcentagem do seu salário ou da sua renda, ou seja, como ele se sustém, né, para que ele seja salvo, que ele possa dar para Deus aquilo para ele merecer alguma coisa. É óbvio que quem pertence a uma organização, seja ela a organização que for, é necessário que aqueles que são participantes, que são membros daquela organização, mantenham aquela congregação, mantenham aquela organização com a sua contribuição, porque não vão querer ver a sua organização necessitada e sem condições de evoluir, sem condições de avançar. Então o que nós afirmamos na verdade é que a contribuição deve existir sim, só que não essa forma como o mundo pentecostal usa, essa forma de amedrontar, essa forma de dizer que se a pessoa não trouxer os 10% ao pastor ou àquela organização que eles defendem, a pessoa é um ladrão, a pessoa não vai ser abençoada, a pessoa não vai prosperar, a casa da pessoa vai ser destruída, a pessoa vai viver doente. Na verdade, esse tipo de situação leva as pessoas está amaldiçoando, na verdade, as pessoas, está jogando sobre as pessoas palavras negativas. E o cristianismo, a palavra de Deus, ela vem para nos trazer vida, não para nos depreciar, não para nos colocar para baixo. Então, nós cremos assim, que a pessoa, conforme os apóstolos ensinaram sobre a contribuição, no capítulo 9 e 6
1ª ou 2 Coríntios, não me recordo agora detalhadamente, mas diz: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, né? Não, eu vou conferir aqui como é que diz na Bíblia Peshitta. Vamos conferir aqui para mim não falar para vocês uma coisa que não está escrita, que não falar detalhadamente, né? Não tendo cuidado com aquelas pessoas que vão escutar, que vão ver o vídeo, né? Glória a Deus. Aqui é 2ª carta de Paulo aos Coríntios 9 e 7. Diz: cada um dê como propôs, não com tristeza, nem por obrigação. A Bíblia Peshitta é bem clara: nem por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, essa é a tradução Peshitta, tradução na linguagem do aramaico, naquela língua que era popularmente falada entre a classe mais pobre, daquele tempo do Senhor Jesus, no qual se falava 4 idiomas, naquele tempo que o Senhor Jesus estava ali no seu ministério. Se falava o aramaico, se falava o hebraico, se falava o latim e o grego, que era uma influência mundial naquele tempo, a cultura grega, né? Então aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, na 2 Coríntios 9:6, essa tradução do padre João Ferreira de Almeida, ela vai dizer um pouco diferente. Ela vai dizer com aquela característica pentecostal, católico pentecostal, né? Ela vai dizer a seguinte coisa, ela vai dizer assim, vamos ler aqui. Ela vai dizer: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vocês não liguem para o louvor aí. Não é Natal ainda não, é só o hino aqui do trio Alexandre Oliveira Verdadeira. Gosto muito desses louvores antigos, mas ainda é Páscoa, não chegou o Natal. Então, como eu estava dizendo, meus queridos, retomando o raciocínio, nós queremos assim, que a pessoa deva contribuir, segundo, e aqui na Bíblia Peshitta diz: cada um dê, né? Diz aqui: cada um dê. Interessante, né? Eu digo isso: aquele que semeia, versículo 6, aquele que semeia escassamente também colherá escassamente, e o que semeia generosamente também colherá generosamente. Aí ele diz: cada um dê como propôs, e não com tristeza nem por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, uma tradução diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, e a outra diz: cada um dê, não com tristeza nem por obrigação. Elas estão quase dizendo a mesma coisa, que a pessoa não deve ser obrigada a fazer uma coisa, porque nós vivemos na dispensação da graça de Deus, onde é por graça, vem do Espírito Santo, porque a igreja, a obra do Senhor, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Se a gente olhar no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo falava no meio deles. Quando Paulo e Silas, ou Paulo e Barnabé, foram separados para a obra, a Bíblia diz que disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo falava
meio da igreja, né? O Espírito Santo falava no meio da igreja. Então, o Espírito Santo dirigia a igreja. O próprio Senhor falava com a igreja, dirigia a igreja. Claro, usava os dons de profecia, usava os dons ali que Paulo fala também, desde o capítulo 12 até o capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo faz uma exposição sobre os dons espirituais. O Espírito Santo também usava essas coisas. Então, o Espírito Santo, até os dias de hoje, ele é quem dirige a igreja. Ele é quem sabe as necessidades da igreja. Ele é quem fala o coração do cristão, daquele que se preocupa com a colheita de almas. E nem todos têm o mesmo dom. Uns têm o dom de pregar, o dom de falar, o dom de louvar, né? E tem aquela disposição e aquele tempo, é chamado, tem aquela disposição e aquele tempo para fazer as coisas de Deus. Mas outros não têm esse tempo, outros trabalham bastante, mas também querem ajudar a obra de Deus, querem fazer alguma coisa. Então essas pessoas, elas são chamadas à contribuição. E elas vão ser participantes da colheita, por quê? Porque elas vão manter a obra de Deus. Elas vão meter a mão no seu bolso, nas suas finanças, e elas vão destinar uma parte. O apóstolo Paulo ensinou na colheita de ofertas para a igreja. Ele disse que ele não queria o recolhimento de ofertas quando o recolhimento de ofertas ou de qualquer outro donativo, ele não queria que essas coisas ocorressem quando ele chegasse, mas que essas coisas fossem recolhidas de antemão. Então ele fala também no capítulo 9, ele diz, né, que cada um ponha de parte o que puder ajuntar. Quer dizer, então a pessoa deve separar. Se a contribuição é segundo um propósito, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Ou seja, o Espírito Santo vem no coração do cristão e ele faz um propósito. Olha, eu vou manter essa obra aí com tanto por cento do meu salário, que não é 10, ou que pode ser até 10, se assim propor, se assim o Espírito Santo o dirigir, que pode ser talvez 15, 5%, mas aquilo vai ser separado para aquela finalidade. Então é assim que nós queremos. Nós não proibimos que as pessoas contribuam, nós incentivamos, as pessoas devem contribuir. Elas têm que sentir parte da colheita. E para fazer a colheita precisa ser semeado. Como diz aqui, aquele que semeia pouco ele vai colher. Isso é lógico, isso é uma questão matemática, né? Semeou pouco, vai colher pouco. Então, essas pessoas têm esse chamado de contribuir. Então nós queremos assim, que a contribuição é segundo o propósito, não é mais segundo o dízimo lá da lei de Moisés, que tinha toda uma organização, tinha um templo, tinha uma tribo sacerdotal, que você pode examinar as escrituras e você vai ver, você pode examinar as escrituras e você vai ver que havia 12 tribos, seriam hoje 12 estados, né? E cada um tinha a sua cultura, tinha a sua parte na qual economicamente eram mais fortes, né? Na pecuária, na agricultura, enfim, na indústria, enfim, no artesanato, enfim. Então, 10% daquela contribuição era levado ao templo, porque os sacerdotes não tinham herança, não tinham terra, a herança deles era o Senhor. Eles foram escolhidos para o serviço do Senhor. Então havia levitas que faziam os trabalhos de proceder os sacrifícios, tinha os que cantavam, tinha os que cuidavam da limpeza, da manutenção do templo, tinha as esposas dos levitas. Então tinha toda uma turma
uma tribo sacerdotal que estava a serviço de Deus e a serviço da nação. Então eles precisavam, havia um templo, havia uma despesa com um edifício, um local de adoração, um local de culto, a casa do Senhor. Havia uma necessidade de se manter aquilo ali, que era a religião oficial daquela nação. Era o templo do Senhor. Então foi estabelecido uma lei, foi estabelecido um percentual para aquele tempo, para aquela dispensação, para aquela época. Então aquele dízimo lá não pode ser copiado no cristianismo. Por quê? Porque hoje não pode ser copiado, porque não existe mais aquele tempo. Aquele sacerdócio já passou. Só quem crê naquele sacerdócio ainda são os judeus, o povo israelita, eles creem naquele sacerdócio. Embora eles também não tenham mais aquele templo. Mas hoje nós temos o cristianismo, que se arvora de ser a religião de Deus, a religião do Messias. Mas está tão dividido. Qual seria a verdadeira igreja? O presbiterianismo? O adventismo? O pentecostalismo? O neopentecostalismo? Qual seria o templo de Deus? Qual seria o lugar para levar os dízimos? Cada um puxa a brasa para o seu assado. Cada um diz, não, é aqui na minha universal que tem que trazer. É aqui na minha mundial. É aqui na minha Assembleia de Deus. É aqui na minha adventista. É aqui na minha presbiteriana. É aqui na minha batista. Né? É aqui na minha Deus e Amor. Enfim. Então, afinal de contas, onde é que é realmente? Porque lá naquele tempo era um único templo, e até os reis de fora mandavam presentes àquele lugar. Então, quando Cristo veio estabelecer uma nova aliança, a contribuição ficou assim. Os apóstolos ensinaram assim, e a igreja primitiva, a primeira igreja, antes de ela se tornar a religião oficial do reino, né, e se tornar essa salada de fruta que é a religião, uma coisa, nós podemos falar futuramente sobre isso, mas hoje eu estou apenas falando, dando uma pincelada nessa quinta-feira sobre o que a igreja, a Assembleia Cristã vê, como nós vemos a doutrina dos apóstolos. Nós queremos que o batismo, novamente, vou reafirmar, nós queremos que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos que o nome original de Jesus é Yeshua, o Mashiach, porque esse é o nome lá no original hebraico, que foi não traduzido não, foi transliterado, foi pegado letras equivalentes e se chegou a uma pronúncia no nosso idioma. Isso é tão claro que quando os anjos de Deus falaram com os homens lá no passado, eles não falaram numa língua angelical, eles falaram no idioma daquela pessoa a quem Deus enviou o anjo se dirigia tal e tal, então a pessoa pode examinar. O anjo nunca falou uma linguagem que aquelas pessoas não entendiam, ele sempre falou na linguagem da pessoa a quem o anjo se dirigia, no idioma daquela pessoa. Ele não falou numa língua estranha, ele falou numa língua que aquelas pessoas eram nativas, que aquelas pessoas poderiam entender. E isso é bem lógico, meus queridos inscritos, irmãos que vão ver esse vídeo, isso é bem lógico, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso, todas as características que você conhece, mas você tem que pensar que o nosso Deus é extremamente organizado e lógico, ele é totalmente lógico. Algumas coisas que nós não entendemos, podemos pensar que é ilógico, mas para Deus faz sentido, para nós talvez não faça sentido, mas para Deus faz sentido. Agora eu quero falar de uma coisa racional do ponto de vista do nosso pensamento. Deus
sempre quis se dirigir claramente. E quando o dom do Espírito Santo foi derramado ali, eles falaram na língua daquelas nações, está claro que Deus quer falar com as pessoas na linguagem das pessoas, no idioma de cada nação. Então, quando nós invocamos aqui esse nome transliterado, Jesus, o Cristo, né, é a nossa forma de expressar o nome de Deus. E Deus entende que nós estamos falando de Yeshua Mashiach. Deus entende que nós estamos falando do Filho do Eterno. Entendeu? Então, o nosso pensamento é esse. O batismo é em nome de Jesus Cristo. Porque não existe nenhuma pessoa batizada na fórmula triádica. Não existe nenhuma pessoa batizada na fórmula triádica, nem historicamente. E no livro de Atos dos Apóstolos, nos Atos, que seriam as coisas que os apóstolos realizaram, registrada por Lucas, o médico, que também escreveu o Evangelho de Lucas, né? Não há um registro que a primeira igreja usou as palavras Pai, Filho e Espírito Santo para uma fórmula batismal. Toda a fórmula batismal foi feita no nome do Senhor Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo, ou do Senhor, mas nunca foi usado as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Até mesmo porque a interpretação de Mateus 28:19, Jesus não está mandando repetir aquelas palavras. Jesus não disse, quando vocês batizarem, repitam essas palavras. Eu desafio qualquer pastor, eu desafio qualquer religioso a me provar que Jesus mandou repetir. Jesus não disse, repitam essas palavras. Ele disse, se esse versículo realmente está nos originais, porque hoje nós temos informações que possivelmente, provavelmente, esse versículo tenha sido inserido. E essa é a ideia que o Papa falecido, Papa Emérito, falecido Joseph Ratzinger, o Bento XVI, escreveu nos seus livros. Introdução ao Cristianismo tem alguma coisa sobre esse assunto, que esse versículo é filho de Roma, foi introduzido e posteriormente o padre João Ferreira de Almeida e o Matos Soares traduziram, adicionaram esse versículo. Mas esse versículo ele é ilógico do ponto de vista dos outros 4 evangelhos, quando Lucas, que fez um evangelho segundo suas palavras, um evangelho minucioso, com relatos minuciosos, ele escreveu Lucas 24:47, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Alguns pais da igreja citaram Mateus 28:19 com essas mesmas palavras. Pode pesquisar e vocês verão. Então nós cremos que a fórmula batismal é em nome, nós usamos essas palavras. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus, ou seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E por que batizamos? Porque lá em Atos está escrito que essa promessa é para vós, para vossos irmãos, para vocês que estão aqui, a tantos quantos estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, a promessa é o quê? A promessa de arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo não é os dons, o dom do Espírito Santo é o que está escrito em Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando a pessoa recebe o batismo em nome de Jesus Cristo, os pecados delas são perdoados. E ela passa a ser escrita no livro da vida, que é o próprio Jesus. E ali, ele recebe o dom da vida eterna, que é um presente. O dom é um presente, é uma dádiva dada por Deus. Nós já temos o dom de existir, da vida física terrena, mas o dom da vida de existir para sempre, eternamente, é dada somente através de preencher, de se submeter a esse requisito. Se submeter ao requisito do batismo. Porque há uma estrutura
doutrinária que o Senhor deixou, está claramente uma estrutura doutrinária que todo aquele que vem ao Senhor deve se submeter a essa estrutura doutrinária. É importante se submeter, conhecer, procurar conhecer. E a humildade de entender que nós não sabemos tudo é um requisito fundamental para que o Espírito Santo habite e esclareça cada vez mais o coração da pessoa. Dê cada vez mais conhecimento. Então nós queremos, primeiro, que o dízimo, conforme a lei de Moisés, não é mais para os nossos dias, a contribuição é segundo o propósito do seu coração. Nós queremos que o batismo, a fórmula é em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos pastoras nas nossas igrejas. As irmãs que são idôneas, elas têm as reuniões, têm e terão as reuniões para ensinar o que o apóstolo Paulo falou, as mais novas a serem boas donas de casa, amarem seus maridos. Ou seja, o ensinamento que as irmãs vão trazer não é um ensinamento doutrinário sobre fé, sobre estrutura. Elas vão ensinar as coisas corriqueiras da vida conjugal. As mais velhas vão passar a experiência, e isso não existe nas igrejas. Por isso que há muita dificuldade na parte matrimonial dentro da igreja, porque as mulheres estão querendo fazer uma função que não é delas, porque as pessoas acham que a função de ser pastor, de ser pregador, acham que isso é um status. As pessoas têm a ideia que isso é uma vantagem. Elas acham que isso é bonitinho, que isso é como se ser uma estrela de Hollywood, é uma coisa valiosa, é uma coisa pela qual muitos brigam, né? Pela qual muitos querem ser. Eu quero ser pastor. Quem conhece a função pastoral, quem conhece a palavra e vê como é a função de um pastor, não desejaria isso. Não desejaria isso. Podem ver que aqueles que foram chamados, eles não estavam esperando ser alguma coisa. Deus escolheu e Deus disse: é assim que tem que ser, é isso que você tem que fazer. Eu chamei você para isso. Entendeu? Então, as pessoas dentro do cristianismo atual, moderno, elas estão querendo fazer aquilo pelo qual elas não foram chamadas para isso. E é por isso que está essa confusão, essa bagunça, né? Essa coisa difícil, né? Porque as pessoas não estão agindo verdadeiramente conforme o ensinamento da palavra. As pessoas estão querendo ter uma função na qual elas não foram chamadas. Elas estão querendo ocupar, porque acham bonito a pessoa subir ali no púlpito e pregar. Acham bonito a pessoa pegar uma guitarra, cantar um hino e ter uma voz bonita. Então aquilo ali é uma coisa que a pessoa almeja. Eu quero. É interessante que a pessoa goste daquilo, mas tem que saber se aquela realmente é a função da pessoa. Porque as pessoas pensam assim nos seus corações: se eu só varrer a igreja, se eu só cuidar da manutenção da igreja, eu sou rebaixado, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita importância. Mas para Deus não é assim. Todas as funções dentro da igreja, para Deus, para o benefício do reino de Deus, todas as funções, elas são extremamente importantes, porque são como uma engrenagem. Elas não funcionam, uma engrenagem com dentes falhados, uma engrenagem com dentes quebrados, faltando, ela não funciona perfeitamente. Ela pode até rodar até uma certa altura, mas ela não funciona perfeitamente. Então, todas as funções, aquelas que a mente humana, não é Deus, a mente humana considera como sem importância, é isso que eu quero dizer, elas são importantes. São importantes, muito importantes. Entendeu? Então, uma pessoa que trabalha na manutenção,
do templo, da casa de Deus ou da congregação onde congrega, aquela função é importante, aquela função é necessária. Hoje em dia os pastores, a maior parte dos pastores estão sobrecarregados, porque os pastores que têm esse dom de ensinar, estão sobrecarregados, porque estão tentando preencher vácuos de coisas, não conseguem se dedicar completamente àquilo que foi chamado, a desenvolver aquele papel. Eu acredito que se houvesse uma facilitação, seria mais fácil da gente estudar mais, da gente se dedicar mais. Mas isso, eu quero dizer isso, que é importante dentro do nosso movimento, do nosso povo de Deus, da igreja, né? Que as pessoas pensem que tudo que a gente for fazer para Deus é porque Deus chamou para aquela função. E ninguém é mais do que ninguém. A gente está aqui para ensinar porque a gente foi chamado. Às vezes a gente tem que dizer alguma coisa meia dura, meia forte, mas Deus chamou a gente, algumas pessoas foram chamadas para ser os estraga-prazer. A pessoa está ali fazendo uma coisa que não é adequada e o ensinador chega e abre a escritura e diz: isso aí, de acordo com as escrituras, está errado. Opa, chegou o estraga-prazer. O pregador, ele não foi chamado para dizer coisinhas boas, ele foi chamado para dizer o que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir sobre o nosso pecado. Nós precisamos ser alertados sobre o nosso pecado. E a função dos pregadores que amam realmente a Deus, amam os seus irmãos, amam a palavra, é alertar. É como um mensageiro, é como uma trombeta. E uma trombeta, o barulho de uma trombeta, ela incomoda, ela acorda, ela tira do sono. Imagina o barulho de uma trombeta, não deixa a pessoa dormir. Então, todas as funções da Assembleia Cristã quer assim, que todas as funções na igreja, elas são importantíssimas. E a obra só cresce quando todos entenderem isso. Que a mínima coisa que alguém faça e contribua para que a igreja esteja limpa, para que a igreja, o lugar da congregação, a igreja que eu falo é a congregação que você congrega, que aquilo esteja limpo, que aquilo esteja bem arejado, que você compre um perfumezinho para ali, ou que você doe uma certa quantia para ajeitar, enfim, que você facilite a vida dos pregadores, a vida dos que viajam, a vida, que você facilite isso. Isso é bênção para você. É você que está fazendo isso como forma de mostrar para Deus a sua gratidão. Você não está pagando Deus, mas é a sua gratidão por tantas coisas lindas e maravilhosas que Deus tem dado a você. Deus tem dado a você uma família, Deus tem se revelado a você como seu Salvador. Quando você está sozinho, Deus está ali. Você não está sozinho, Deus está ali com você. Quando parece que as coisas tomaram um rumo muito difícil na sua vida, quando parece que você está totalmente desesperançoso, e quando você pensa que não há solução mais para a sua situação, não, Deus está ali. E Deus, Ele ilumina a sua mente. Daqui a pouco você acha a solução, daqui a pouco Deus ilumina o seu pensamento, daqui a pouco você dobra o seu joelho, você ora, e quando você acorda pela manhã, tudo está resolvido. Amém? Tudo está resolvido. Aí você vê que Deus agiu. Então, quando você contribui, quando você exerce a sua função, quando você dobra os seus joelhos, isso que é importante. Você dobra os seus joelhos e você se reveste de uma idoneidade, você se reveste de um pensamento de responsabilidade, e você pergunta para Deus: Senhor, qual é a minha função no teu reino? Me mostra, Senhor, qual é a minha função no reino. E você começa a buscar nesse sentido, porque eu acredito que cada pessoa que é chamada, que é salvo,
ele tem uma função, ele tem algo para fazer para Deus, mas ele precisa saber o que realmente é para ele fazer a coisa certa, para ele fazer a coisa com eficácia, porque aí ele vai saber o que ele está fazendo e Deus vai instruir ele nos passos que ele tem que dar, como ele vai agir, porque Deus é quem instrui. É uma realidade, quando a pessoa pede, Deus ele orienta mesmo. Eu creio e tenho experiência e tenho certeza disso, que Deus orienta. Então, a conversa já está longa, em quase 45 minutos, passando de 45 minutos, mas hoje eu decidi fazer esse vídeo para conversar com vocês um pouquinho acerca do que a Assembleia Cristã, Igreja Evangélica Assembleia Cristã de Esteio, né? Acredito que os irmãos também das outras localidades que estão ligados conosco, Novo Hamburgo, Capão, Guaíba, e enfim, os irmãos de fora daqui do estado, esse é a nossa maneira de pensar. Contribuição voluntária, batismo em nome de Jesus Cristo, não há pastoras, as mulheres têm uma função importantíssima, sem as mulheres nós nem existiríamos, na verdade, né? São nossas ajudadoras, né? São nossas, a Eva, que seria a oposta, né? Não oposta no sentido de contender conosco, mas de ver as coisas, ter uma visão de um determinado assunto, de uma determinada questão, diferente da nossa, para o homem e a mulher chegarem a um denominador comum e tomarem a decisão. E as mulheres são importantes, sim, na igreja do Senhor. São muito importantes. Né? Nunca existiu, na verdade, na igreja, no pensamento de Deus, uma questão de rivalidade. Deus não quis rivalizar. O que veio rivalizar é o mundo moderno que nós vivemos. Uma coisa chamada feminismo, que está dentro das igrejas, está dentro da religião, está dentro do pentecostalismo, está dentro do neopentecostalismo. Até nas brincadeiras, pode ver que muitos pastores fazem brincadeiras nas suas palestras, nos seus vídeos, e isso na verdade dá uma risada no sentido de fazer um humor, de descontrair, mas na verdade isso vai alimentando a rivalidade, de brincadeira, né, vai alimentando. Mas o Senhor Deus, Ele não se agrada dessas coisas, entendeu? Ele não se agrada de que haja uma rivalidade, nem entre homens e mulheres, nem entre um irmão e outro, nessa questão de achar que um está acima do outro, a minha posição é a maior. Não. Os pastores, na verdade, como Paulo falou, diz que nós somos colocados por últimos, né, como condenados à morte. Então, se a pessoa parar e pensar bem na Escritura, conhecendo a palavra de Deus, ele não vai querer uma função pastoral, ele não vai querer uma função de ser um apóstolo. Eu sou um apóstolo, porque seria como condenado à morte, seria colocado por último. Só que os apóstolos de hoje é diferente dos apóstolos do passado. Aqueles do passado foram presos, foram açoitados, foram colocados em prisão, passaram fome, né? Não tinham morada certa, frio, sede, feridas nas costas, feridas expostas que não eram tratadas, porque quando Paulo e Silas caíram lá na prisão e foram açoitados por aquele carcereiro, foram tratados só depois. Mas quantas horas eles ficaram na madrugada com as costas cheias de vergonhas? E eles estavam reclamando? Eles estavam reclamando daquele hotel? Não, mas a Bíblia nos diz que eles estavam, até uma certa hora da noite, eles cantavam e oravam, quando Deus lá no céu, eu acredito que o cárcere se moveu daquela forma, porque Deus não resistiu àquilo. Deus viu aqueles homens, Deus viu a fé daqueles homens, Deus viu que aqueles homens, eles estavam ali sofrendo dores horríveis no seu corpo, mas eles glorificavam a Deus, eles oravam a Deus, eles cantavam louvores, e o cárcere tremeu,
e tremeu por causa de uma única alma, a alma do carcereiro. Quando tudo aquilo aconteceu, e o carcereiro achou que todos tinham fugido, e ele ia, se eles tivessem fugido, ele ia pagar com a sua vida. Mas ele já ia se matar quando Paulo disse: não te faças mal nenhum. E ele, pedindo luz, segundo as Escrituras, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz aquelas palavras que todos conhecemos, lindas palavras, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então isso é maravilhoso, isso é tremendo, né? E a gente vê hoje os apóstolos de hoje é uma maravilha, né, meus queridos? Os apóstolos de hoje têm carrão, têm mansão, têm cabeças de gado, né? Eles fazem tantos milagres hoje que a maioria das mesmas pessoas voltam sempre com a mesma dor de cabeça, sempre com a mesma dor de coluna, e eles continuam arrecadando, fazem uma choradeira para arrecadar. Eu quero aí 5.000 pessoas com R$1.000, e eu não sei como é que eles conseguem. É um milagre mesmo, uma coisa dessa, uma coisa tremenda. Mas existe uma diferença enorme entre aqueles apóstolos e esses apóstolos. Nunca foram para uma cadeia, comem do bom e do melhor, né? Andar de ônibus eles não andam, andar de trem eles não andam, porque eles têm mansão, eles têm até segurança. Havia um missionário que faleceu já há algum tempo, que era todo milagroso, mas pregava numa redoma de vidro, porque tinha medo da morte. Ora. Que fé, né? Uma fé que não tinha para si próprio, mas pregava a fé para os outros. Então, é um contrassenso, é uma contradição a fé desse mundo da religião de hoje, uma contradição enorme. Então, meus queridos, assim que nós cremos, é assim que você vai ver ao longo dos próximos vídeos que virão, daqueles que ficaram para trás. Tá? Esse vídeo está quase 1 hora. Tomara que o YouTube não me corte, mas essa fala com vocês, com os inscritos, com você que vai ouvir, é uma fala um pouco desabafo, um pouco trazendo alguma coisa daquilo que a gente já ensinou em outros vídeos, e no sentido de que, dizendo a você também, que você que vai ver, se inscreva no nosso canal. Os irmãos que veem os vídeos, por favor, comentem, meus queridos. Dê-lhe o like. Não adianta ver o vídeo e não der o like, meu irmão. Eu tinha vídeo ali com 280 visualizações e 30 likes. Vai ver o vídeo e dá um like, meu querido irmão. Compartilha, se você acha importante o conteúdo. Eu estou gostando daquilo que o irmão João está falando, o que o João está falando. Eu não tenho essa coisa, nós não temos esse negócio de, o pastor, isso, aquilo. Não. Se você me chamar de João, de irmão João, o importante é que se você está gostando do conteúdo e você acha que outras pessoas têm que ouvir isso, né? Deixa ali o seu like, compartilhe, divulgue, fale para as pessoas. Olha, tem um canal ali, onde o irmão ali, ele traz uma reflexão da palavra. Eles não pedem dinheiro. Eu trabalho muito, criei meus filhos sempre trabalhando e sempre falando do Senhor, sempre procurando fazer os cultos. A gente é falha, a gente tem as falhas da gente, mas o nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E ao longo desses vídeos vocês verão, né, as bênçãos, né, que vocês vão ter acesso através desses muitos vídeos que virão, desse conteúdo que vai vir. E a gente vai procurar, né, com a ajuda de Deus, sempre ser respeitoso com você, respeitoso com as demais denominações. Claro que muitas vezes a exposição da Escritura, do nosso pensamento, vai confrontar com alguns, mas no sentido de esclarecer, de ajudar para o bem e o crescimento verdadeiro do reino do Senhor. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Agora, amanhã é sexta-feira, segundo o cristianismo oficial, é sexta-feira santa. Não tem na Bíblia uma sexta-feira santa, né? Não tem nenhuma palavra em sexta-feira santa, não encontra isso.
Mas o cristianismo oficial estabeleceu assim, então é um feriado aí. Então que Deus abençoe você nesse feriado, que Deus abençoe você no sábado, que Deus abençoe você, que você possa se reunir com a sua família, e que Deus abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, por onde você andar. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, mais uma vez repito, dê o seu like, se inscreva, e ative o sininho das notificações, para que quando eu postar um novo vídeo, você sendo inscrito, você vai automaticamente receber aquele vídeo. Tá bom, meu querido? Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vai ver esse vídeo. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele ama você, Ele nos ama e Ele quer o nosso crescimento na sua obra. Amém? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua Mashiach, quero deixar essa palavra nessa quinta-feira.